A hiperplasia fibrosa é uma lesão que está associada com um processo inflamatório que leva ao crescimento de tecido gengival ali na região. O que usualmente causa essa lesão? Essa lesão é causada por uma má adaptação da prótese, que gera um trauma mecânico crônico ali, e o tecido, em resposta a esse trauma, leva então ao crescimento gengival ali, ao crescimento de tecido na região. Normalmente essas lesões são encontradas em rebordo, e o paciente tem que se atentar a isso e buscar um profissional, porque essas lesões são facilmente removidas cirurgicamente, ou então tem alguns outros mecanismos para fazer essa lesão regredir, mas o paciente é uma lesão que o paciente vai ver com uma certa frequência, não é uma lesão difícil de encontrar e é bem fácil de ser tratada, mas é importante que o paciente tenha consciência de que se está surgindo essa lesão, não é a prótese que está fazendo isso, é o fato dela não estar adaptada. Então ele tem que buscar uma ajuda para resolver o problema. Bom, agora eu vou abordar com vocês duas lesões que são muito importantes, porque elas têm aspectos que podem malignizar, e então a gente vai dar um pouco mais de ênfase nela. A primeira delas é a leucoplasia, que ela é caracterizada por uma mancha ou uma placa branca. Normalmente essa placa ela não pode ser removida, ela não sai, e ela tem uma tendência de malignizar. Qual que é o principal fator etiológico? O maior número de casos de leucoplasia está associado com pacientes que são fumantes. Então, o tabaco é o principal fator para o desenvolvimento de leucoplasias. Ela também pode estar associada à ingestão de álcool, ingestão de líquidos irritantes, a um trauma local ou até mesmo com alterações bruscas de temperaturas. Por exemplo, pacientes que fazem ingestão de café ou chá muito quente de forma crônica pode estar desenvolvendo então uma lesão de mancha branca ou uma placa ali no local. A segunda lesão é o carcinoma espinocelular, que é a lesão bucal mais crítica que nós temos. Ele é conhecido como câncer bucal. Usualmente ele ocorre na região de lábios ou no interior da boca. Essas lesões elas vão ter um aspecto que avermelhado ou esbranquiçado. O esbranquiçado normalmente é em decorrência de uma úlcera ali na região, e elas não cicatrizam. Elas vão ter esse aspecto de não cicatrizar por um longo período. O principal fator etiológico do carcinoma é o uso de tabaco e álcool, então é presente em pacientes fumantes e que fazem ingestão de álcool, e também podem estar relacionadas à exposição ao sol constante, sem uso de filtro solar, e a predisposição genética do paciente. Então é muito importante que o paciente fale sobre o histórico, se ele teve algum parente que teve situações semelhantes, algum câncer na família, para que o prognóstico seja feito e que o tratamento seja feito da melhor forma possível e o quanto antes. Bom, e como que então nós iremos fazer para evitar esses tipos de lesões? A primeira coisa é criar o hábito sempre de fazer o autoexame. O autoexame ele é essencial e tem que ser feito com periodicidade para que o paciente identifique essas lesões previamente e o quanto antes para que o prognóstico seja melhor. Também é importante que o paciente tenha uma higienização adequada, que ele faça retornos periódicos ao dentista, que caso ele tenha qualquer sensação de incômodo, que ele busque uma ajuda especializada para ver se tem alguma tendência daquela lesão se tornar crônica ou malignizar. Então é muito importante que o paciente tenha essa autoconsciência de buscar isso. Também é importante que o paciente sempre preste atenção se sua prótese está bem adaptada ou não. Crie o hábito realmente do autoexame. Eu acredito que o autoexame é essencial, então, para que ele identifique e possa recorrer da melhor forma possível. E eu também queria dar uma ênfase que eu acho que alguns pacientes têm dúvida, já ouvi casos na clínica, e alguns pacientes têm medo de usar prótese, em casos achando que a prótese vai ser algo que vai prejudicá-lo, que vai poder criar uma situação que nem as lesões que a gente viu hoje, que a culpa é da prótese, então por isso que ele não faz uso de prótese. E não é o caso. A prótese, ela tá ali para ajudar o paciente, para melhorar as funções dele, para que ele tenha uma vida mais saudável. Essas lesões, elas vão ocorrer em decorrência de uma desadaptação, mas isso é a longo prazo. E se o paciente não fizer a manutenção adequada, se ele não fizer retornos periódicos, se ele não cuidar dessa prótese de forma adequada, mas não que ela vá gerar qualquer tipo de problema para o paciente ou algo semelhante. Então eu gostaria só de salientar isso e falar, então, que prevenir é sempre a melhor opção para a gente.